Olá, pessoal, como é que vocês estão? Nós estamos aqui em mais um episódio do Mentes Únicas Podcast. Uma alegria, mais uma vez trazendo aqui fé, ciência e inclusão. Essa é a nossa missão. Trabalhar nessa perspectiva, trazer informação, conhecimento, gente que sabe do que está fazendo, gente que é temente a Deus, que quer ali agradar a Ele acima de qualquer coisa. Então, são essas pessoas que estão sempre aqui à nossa volta, à nossa mesa. Estar à mesa é sempre maravilhoso. E hoje eu tenho duas convidadas, assim, muito especiais, pessoas que moram no meu coração. E eu quero aqui, antes de fazer menção a cada uma delas, de dizê-las, de apresentá-las, na verdade, eu quero dizer o quanto eu sou grata a Deus pela participação de cada uma na minha vida. Aline Suassuna, uma pequena ovelhinha, né? Alguém que eu conheço desde que era lá muito jovenzinha e ainda continua com a carinha de jovem. Mas eu quero aqui fazer menção que chega na minha vida de uma forma e vai seguir sua vida, seu próprio caminho. E depois nós nos reencontramos, né? Nos reencontramos, ela estava ainda fazendo faculdade. Foi quando o marido dela, na verdade, foi o indicador do nosso reencontro. E aí ela chega na minha vida novamente, anos depois, como psicopedagoga de Davi, no momento ainda que eu estava me descobrindo como era que funcionava todo o processo, e foi de uma importância imensa naquele momento. Inclusive, para quem não sabe, a Aline foi a inspiração. O tema do meu último capítulo do livro foi uma palavra que ela me deu. Acho que nem ela sabia disso. Eu vou dizer não. Depois você, quando ver, você vai ver. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz com o convite. Fazia realmente um tempinho que não tínhamos conversado, né? Durante esse processo, caminhei também em outros lugares, aprendi mais coisas, não é? Conheci várias pessoas, e amplifiquei também os meus conhecimentos. E como eu sou feliz em saber que marquei também a sua vida, como você marcou a minha. Muito bom tê-la aqui, mas Aline, a gente vai conversar muito. A Aline é psicopedagoga hoje. Ela vai se apresentar. Eu não vou apresentar nenhuma das duas, na verdade. Eu vou deixar que elas mesmas se apresentem, mas eu quero apresentá-las assim, como pessoas que marcaram a minha vida e que marcam, tá bom? Então seja muito bem-vinda, Aline. Minha outra convidada é a dona Cristiane, a proprietária, dona e proprietária do Reaprender, que é uma escola de reforço, da qual Davi hoje faz parte, né? Está lá. Para quem não sabe, Davi é meu filho de 9 anos autista. E Dona Cristiane está lá com seu espaço lindo, acolhedor, maravilhoso. Alguém que de fato eu entrego meu filho nas mãos dela e eu tenho certeza que dali vai sair só coisas boas. Então seja muito bem-vinda. Tem uma história de vida maravilhosa. Então, se eu tivesse que te apresentar, eu te apresentaria como vencedora. Então, seja muito bem-vinda a esse lugar, mas é também psicopedagoga, tem aí uma vasta experiência já com crianças e faz um trabalho também solidário com crianças que não têm condições de ter reforço escolar lindo. Então, seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Para mim é uma honra estar aqui e todo mundo me dá o termo de psicopedagoga e eu já recebo. Estou no caminho, né, É. na pós-graduação, porque de tantas pessoas falarem, eu tomei posse, né? E assim, para mim é uma honra, né? Eu não poderia deixar de dar toda a honra e toda a glória ao nosso Deus, né? Por a gente estar aqui nesse momento muito importante e muito especial, falando de inclusão, que é o que eu vivo na prática. Falar de educação também é algo que enche meus olhos brilham, porque eu amo a educação. Muito bom. Então, hoje a nossa conversa é sobre desenvolvimento, aprendizado e inclusão. Mas principalmente nós vamos tratar aqui sobre caminhos, né? Nós vamos falar de caminhos que nós podemos ser agentes, vocês, na verdade, como na profissão de vocês, serem agentes mesmo de transformação. A gente sabe que a educação na vida de uma criança, seja
com qualquer transtorno, né? Seja com TEA, seja com TDAH, TOD, enfim, são tantos transtornos, mas a gente sabe que a educação, ela muda tudo, né? E a psicopedagogia, eu tenho aqui um psicopedagogo que trabalha em clínica, clinicando, e tem uma psicopedagoga em formação, que trabalha diretamente com reforço escolar. Então, são duas visões, assim, muito lindas e muito diferentes, e que se complementam, né? Então, eu fiz questão, inclusive, quando eu pensei no episódio, foi muito intencional mesmo de que as duas estivessem, né? E aí, nós sabemos que vocês têm um papel extremamente importante nesse processo. E qual é, Aline? Eu vou começar com você, tá? Vou começar com você, depois eu vou passar para a Cris. Qual é o papel da psicopedagoga? Onde é que ela atua? E aí você pode falar da sua atuação nesse momento, tá? Como ela contribui de fato no desenvolvimento. E aí eu vou falar de uma criança neurodivergente de uma forma geral. Aí você pode ir exemplificando da maneira como você achar melhor. A psicopedagogia ela atua tanto na educação quanto na saúde, né? Ela abrange os dois lados, mas ela é muito direcionada à aprendizagem da criança. Na verdade, a psicopedagogia, ela tem essa visão no aprender. E o nosso olhar, diferentemente da aula de reforço, é exatamente nisso, em como a criança aprende, né? E quais habilidades ela tem, quais são as potencialidades que ela tem. Então, dentro do ambiente clínico, a gente tem esse processo de vivência, né, de 1 para 1, diferentemente da aula de reforço ou do escolar. Então, é de 1 para 1, a gente tem 40 minutos para observar essa criança e encontrar caminhos. O que eu falei, né, aqui? O que eu falei, de encontrar caminhos. Vocês são apontadores de caminhos, apontadoras de caminho, né? E aí eu queria que você, Cristina, me dissesse, e o reforço escolar nessa perspectiva da psicopedagogia? Como é que a psicopedagoga, dentro do reforço escolar, pode criar esses caminhos para a criança, né? A criança, o adolescente. Interessante que quando o Reaprender ele iniciou com esse olhar de reforço escolar. Só que a demanda de crianças com transtornos de aprendizagem me fez levar justamente para isso. Não focar na dificuldade, mas nas potencialidades e nas habilidades que poderiam ser desenvolvidas nessa criança. Porque as dificuldades de aprendizagem são dificuldades que a criança vai trazer da escola, de algum conteúdo, pode ser português, matemática, leitura, interpretação, mas a gente tem que ter um olhar além disso. Porque não só é pegar, sentar a criança e dizer, você vai fazer essa atividade hoje. Não. Através daquela atividade, eu posso enxergar que aquela criança tem uma dificuldade, mas ela também tem potencialidades dentro daquele conteúdo, dentro daquela dificuldade, que pode ser estimulada. Então, eu sempre foco nisso. Eu não foco só naquela dificuldade da escola, mas de desenvolver essas habilidades, usar de estratégias, porque a pedagogia ela vai usar de estratégias para que facilite esse processo. E o Reaprender, o meu trabalho da pedagogia, vem para além disso, porque muitas vezes as crianças que chegam para mim são crianças com baixa autoestima, né? São crianças que muitas vezes elas acham que elas não conseguem, elas são incapazes, e eu fui essa criança na escola, que não conseguia aprender, que me sentia incapaz. Então, tem esse trabalho também de trabalhar essa questão da autoestima e mostrar para ela que ela tem capacidade, que ela consegue. Agora, é um trabalho contínuo, porque vai ter crianças que têm transtornos que a gente tem que estar sempre repetindo ali até que a criança sane aquela dificuldade. É interessante, né, ela me contar sobre esse olhar exatamente muito bem direcionado, que é o que a psicopedagogia faz, né? A psicopedagogia, ela vai em particularidades, né? Então, ela vai no âmbito social, ela vai no âmbito cognitivo, na memória. E, além do mais, em outros, falando de crianças, né, neurodivergentes, a gente vai também no olhar de quê? O que acontece antes de eu aprender? O que eu preciso ensinar para essa criança? Então, é o contato visual, é a imitação, é a linguagem receptiva e expressiva, né? Que antecedem exatamente o aprendizado. Então, como é que essa criança aprende? É isso que o psicopedagogo, dentro da sessão, trabalha e estimula, né? Diferentemente do reforço, que vem com conteúdo, eu venho com jogos,
né? Eu venho com leituras menores, não direcionadas ao conteúdo escolar, mas direcionadas à aprendizagem. Memória. Um exemplo, né? Eu vou ter um jogo da memória. Eu não vou colocar todas as cartas, eu vou diminuindo. Então, esse ganho ele vai sendo progressivo. Eu inicio com 4, eu vou para 6, 8. Eu vou mensurando esses resultados. Então, tudo isso vem de muita técnica, né? Diferentemente do reforço, que vai no conteúdo, eu vou no antes. E um literalmente complementa. Coisa linda, né? Ai, fantástico. E eu ia até falar sobre isso. Em que momento essa abordagem é mais... Quem é que identifica a abordagem mais indicada? É na prática? É a família? É o médico? É a psicóloga que já pegou? Quem é que indica essa intervenção? No meu caso, eu estou perguntando isso, no meu caso, fui eu mesma que indiquei. Eu, ano passado, construí essa nova modalidade de intervenções de Davi desse ano. Foi algo que eu saí conversando com vários profissionais e eles foram me validando para que eu fizesse. Mas nem toda mãe faz isso. Mas quem é que faz esse trabalho assim, de apontar, olha, tá na hora, é isso, procura isso? Analista de comportamento. É extremamente importante nesse processo. Por isso que muitas mães precisam ter um analista com seu filho, né? Porque, assim, é uma equipe multidisciplinar, mas tem que ter uma pessoa com esse olhar mais aguçado. O caso de Davi, acredito, eu já atendi Davi, sei que Davi é uma criança nível de suporte 1 e muito desenrolado. Então, o que é que acontece? Estratégias naturais, né? Uma natação, colocar ele num ambiente social é muito mais viável do que trancar Davi dentro de uma 40 clínica. minutos dentro de uma Exatamente. clínica. Até porque, 40 assim, não. ele já passou por esse processo, né? Exato. Ele já passou pelo processo que, assim, é importante. A gente não pode dizer, mãe, agora você vai tirar tudo e vai colocar ele num ambiente, né? Que não seja clínico. Não. Existiu um momento em que Davi estava dentro do ambiente clínico que foi exatamente crucial para o seu desenvolvimento. Então, aquela terapia de mesa, né? Com estratégia, né? Com resultados, muito bem estruturada, né? Porque eu estou falando desse pressuposto. Quem trabalha com aba sabe que não é só fazer por fazer, né? Eu recebo essa criança, mas eu preciso entender que eu preciso mensurar esses resultados. A aba é uma ciência. E essa ciência vai que dar essa resposta de pesquisa, né? Não é, a criança não sabe determinada coisa e eu vou criar isso. Não. Eu tenho uma estratégia, né? E aí vem disso. Mas quando eu não tenho analista, Cristina, eu posso recorrer a quem? Porque a realidade é essa, né? No meu caso, geralmente quem me procura são as mães. As mães, elas percebem mais as dificuldades que as crianças têm, né? E procura. E geralmente, quando é uma família que já tem um poder aquisitivo maior, que já vem de uma equipe multiprofissional, então a equipe, ela orienta a mãe a levar, né? Até essa rotina, até o reforço, até a natação, até um judô. Mas, assim, quem sempre vem é a mãe. A escola, ela pode ser um indicador também, né? Pode sim. Também. Mas, assim, existem muitas dificuldades no meio escolar, né? Inclusive treinamento. Eu acho que existe muitos professores que precisam de treinamento, inclusive para conversar com os pais. É uma coisa que, assim, é visto diariamente, sabe? A insegurança dos profissionais que já identificaram alguma dificuldade na criança em passar para os pais. E aí essa criança vai crescendo e essa intervenção precoce que deveria chegar antes, não chega, e às vezes o professor que estava nesse sala dela, ele seria aquela pessoa importante para abrir os olhos daquela mãe. Porque assim, vamos pensar, né? Uma mãe com uma única criança, né? Não tem como ela medir o comportamento da criança dela com outra, né? A não ser que esse comportamento seja realmente muito diferente, né? Mas aí você colocou seu filho na escola, seu filho único. Como é que ele vai saber que aquele filho deveria estar fazendo determinadas coisas se ela só tem ele? Que parâmetro ela vai utilizar? Então, assim, a escola vem exatamente com esse primeiro contato. E, assim, muitas das vezes, quando vem uma criança que não está dentro da escola, a primeira coisa que eu pergunto no consultório é, já foi para a escola? A escola para mim foi fundamental. Na verdade, ela validou a minha desconfiança. Eu tinha uma desconfiança, né? E tinha alguns relatos ali de pessoas mais próximas. Tô notando Davi isso e tal.
mas ela validou literalmente a minha desconfiança. Então, a escola, no meu caso, na busca, no caso, pelo tratamento em si, pelo laudo, né? Isso foi na busca do laudo. Eu acho que entra dentro da mesma perspectiva. Hoje, Davi, ele continua, Aline e Cris, dentro da modalidade, dessa modalidade de intervenção, nós entendemos, discutimos, e aí foi uma discussão médico, analista, as próprias terapeutas que estavam intervindo diretamente com o tratamento multidisciplinar, nós entendemos que ele deveria continuar com a psicologia. A gente teve Débora aqui, aliás, a gente vai ter Débora, vocês não viram ainda. A gente teve Débora, ele continua com psicologia e psicopedagogia em clínica. Além do reforço escolar, que foi o que nós indicamos, e as atividades, né, que a gente pode socioeducativas, que a gente pode chamar assim. Mas a escola, né? Mas é muita coisa, né, para uma criança. E uma fala muito que ela falou sobre essa questão da cautela dos professores não falarem. Porque eu acho que a escola, os professores já são muito massacrados, a escola sempre está tendo culpa por algo, né? E muitas vezes há uma corresponsabilidade, porque a obrigação não só é da escola, não só é do psicólogo, não só é do terapeuta. A gente sabe que a primeira instituição familiar, a primeira instituição da criança é a família. Então, se a criança falha, se a família falha, essa criança ela vai atrasar o desenvolvimento dela, porque ela não tem aquela base em casa. Eu sinto muito isso no Reaprender. Quando é uma família que não dá essa estrutura, essa base à criança, ela não avança. E muitas vezes é cobrada de mim, mas como é que eu vou fazer algo que é responsabilidade da família? E eu acho que isso não só é uma fala minha, é de todos os profissionais que estão envolvidos nesse desenvolvimento da criança. E, gente, a gente como família, eu tive num podcast como convidada recentemente numa escola e eu falei sobre isso. Eu disse, não há nenhum resultado positivo se a família ela não entender que ela tem que andar junto com a escola. Né? Então, eu tive recentemente falando sobre isso e sou muito presente junto com a professora, a analista de Davi fala com a professora, inclusive intervém as atividades de Davi, de provas e da escola, inclusive, muitas delas passam pela analista, que é Juliana, lá de uma pessoa, beijo, e a gente tem esse aparato. Mas isso é uma realidade muito longínqua, né, de muita gente. Então, a gente tem a psicopedagoga, muitas vezes, dentro da escola ou fora da escola, mas ela acaba não sendo procurada, ela acaba não sendo encontrada. E isso é uma dificuldade para muitos. Mas tratando da perspectiva que você tem acesso, você consegue, e os planos de saúde hoje já liberam, né? A gente já tem as liberações aí das sessões, com muita luta, não é fácil, tudo é muito difícil. Mas eu queria também, eu ouvi uma fala de Aline aí sobre não só trabalhar as dificuldades, mas trabalhar também as potencialidades, é isso? Isso. E como é que se trabalha potencialidade e são duas perguntas já, como é que se trabalha a potencialidade deles, não só as dificuldades, porque eles chegam com as dificuldades, você vai trabalhar a potencialidade, como encontrar a potencialidade e como é que vocês enxergam a criança para além do diagnóstico, porque é outra marca que eu acho que para o profissional é bem complicado. Sim. Então, eu quero ouvir das duas, tá? Aline primeiro, depois... Vamos começar, então, com as potencialidades. As potencialidades. Né? Porque, geralmente, quando chega na clínica, o pai sempre espera que a gente fale, né, qual a dificuldade do meu filho, mas a potencialidade, ela é interessante em todo o processo. A gente vai falar muito de aprendizagens múltiplas, né? E todo mundo tem uma área de interesse, né? Seja ela ciência, português, matemática, né? Desenhos. Então, assim, você precisa ficar muito atenta a isso. Já chegaram casos no meu consultório em que a criança, ela tinha uma audição maravilhosa para a música. Então, assim, por que não trabalhar a música no meio da aprendizagem? Então, eu consigo trabalhar o interesse da criança dentro da dificuldade dela para potencializar esses resultados. Que legal. Né? Então, assim, você ter esse feeling, né? Essa visão de que não é algo fechado, né? Não é só aquela coisa fechadinha daquela criança
perfeito. Não, cada ser humano é um indivíduo e cada indivíduo aprende de uma forma diferente. Então, essas potencialidades são vistas dessa forma, né? Uma criança, por exemplo, que ela gosta muito de mapas, né? Aí chega para mim, a mãe, meu filho sabe muito sobre mapas, é reforçador para ele. E aí, por que eu não posso abranger esse conteúdo para ele, né? Trazer para ele mais clareza dentro do atendimento e amplificar esse conhecimento com outros assuntos. Então, assim, você tem que ter esse olhar de entender essa potencialidade e as dificuldades também, né? Porque o que é que acontece? Eu vou dar um exemplo de Davi. Pode dar, fica à vontade, Né? todas duas, viu? Davi, Tá liberado, ele pode dar. tinha muita dificuldade de pegar no lápis. Era. Lembra? Lembro. E aí, quando ele chegou, Até hoje, ali na escrita fina do Davi é muito, né? E aí ele tinha a né, dificuldade maior dele era Cris? aceitar o lápis. Porque ele sentar com o Davi na mesinha e fazer o exercício com o lápis era bem difícil. Mas aí foi toda uma técnica. Primeiro no sentar, né? Porque Davi não queria sentar na mesinha, ele queria ficar mais no tatame, né? Não que eu não fizesse atividades com ele no tatame, mas inicialmente eu trouxe um ambiente confortável à mesa, com coisas que Davi gostava de fazer. Né? Então, assim, eu trazia os jogos que ele gostava de jogar, os brinquedos que ele gostava de brincar, os carrinhos que ele tanto amava. Amo então, até assim, hoje, né, Cris? eu utilizava do reforçador de Davi para trabalhar o quê? O tempo de espera, a concentração, a minha vez e sua vez. Então, foi devagarzinho, né? Pedir mais ajuda, constante, não era? Pedir ajuda mais também. constante. E para além do diagnóstico, qual é a visão? Da psicopedagoga, da professora, enfim, qual é? Para além do diagnóstico, eu sempre falo de ter um olhar sensível. Olhar para esse potencial que essa criança tem, né? Enxergar ela como única. Única, mas repleta de potencialidades. E não é olhar para aquela criança, porque ela tem um transtorno, como coitadinha, porque ela não é coitadinha. Porque já chegou casos para mim de crianças com transtorno que ia para a escola e que eu precisei alfabetizar e eu perguntava: por que você não aprendeu a ler na escola? Porque na escola me colocava para desenhar, para pintar e para brincar. E as potencialidades que aquela pessoa tinha? Eu falo pessoa porque já era uma mulher adulta, entendeu? E justamente é olhar com um olhar sensível, uma pessoa única, com diferentes potencialidades, que precisa ser vista. Eu estou aqui, o que é que você pode fazer por mim? Qual é o caminho que você pode me ensinar a andar? E pegar na mão e junto. E quando ela falou dos carrinhos de Davi, que Davi, ele na leitura, ele lê assim, rápido, atropelando tudo. E eu disse, meu Deus, que estratégia eu vou usar com Davi? Eu criei um texto, né? Lá com a ajuda da IA, pedi para criar um texto relacionado aos carrinhos que ele gosta. E teve uma parte lá do texto, eu falando, né, que ele lia muito rápido, que o menino jogava o carro rápido, que era para ele refletir que ele tinha que ler com calma. Porque não foi só a leitura, mas também levar o pensamento crítico. E ele tá pegando gosto pela leitura, viu, Cris? Hoje eu fui lá na Feira do Livro, teve uma Feira do Livro e tive lá com ele. E ele pegou um livro, sentou e ficou lá, ó, folheando o livro. E eu disse, tu tá lendo? Ele disse, eu tô olhando para ver se eu vou ler. Tá bom. E só quero ler, sabe? Então ele Já tá tendo nisso. resultados. Olha, que legal, que bacana. E outra coisa, a psicopedagogia. Como é que a psicopedagogia contribui no desenvolvimento de uma criança com autismo? E também nos casos, eu vou jogar o autismo para a Aline e quero que você me responda TDAH, TOD, que são maiores desafiadores. Então, vou te deixar com a batata mais quente. Vai. No caso do autismo, Depende, né, Aline? Também, porque são porque a gente precisa entender o que às nível de suporte. vezes uma criança autista ela não é só autista, né? Existem inúmeros casos dentro de consultório que a criança, além do autismo, ela tem o autismo, deficiência intelectual, o autismo e o TOD, o autismo e o TDAH, o autismo e ansiedade. Então, assim, eu acredito que pouquíssimos casos, de fato, é o autismo só ali, né? Existem muitas outras coisas que precisam do olhar do terapeuta para identificar, até porque, assim, cada criança, por ser única, né? E cada transtorno também precisa ser trabalhada de forma direcionada, né? Então, assim, não é só o autismo, né? Ali, pelo autismo.
Entendi. E nos casos de TDAH, TOD, que já vem com o laudo já definido, TDAH, TOD, ou Eu, ac- outros transtornos mais difíceis, né, de eu intervenção. acredito que de todos os transtornos, o que é mais desafiante para mim é o TOD. Eu vivencio ele dentro do espaço Reaprender. Mas eu vou voltar justamente para isso, é a gente olhar para essa criança com sensibilidade. A criança, ela comunica de várias formas, através do choro, através de uma raiva. E assim, eu passei experiências não tão positivas, mas faz parte da nossa prática e a gente vai aprendendo como intervir. Ela está comunicando, ela está dizendo ali que ela não está bem, na escola não foi bem, e porque eu vou insistir em colocar aquela criança para fazer uma atividade que vai chatear ela mais ainda. Então, eu precisei compreender, ter esse olhar sensível para essa criança, para entender quando ela não está bem e não forçar, eu vou dizer assim, barreiras. Então, eu acho que se torna mais leve. É desafiante para nós profissionais, mas também é desafiante para a mãe que está lá, que muitas vezes eu tenho que ter essa sensibilidade de acolher essa mãe, de emprestar os meus ouvidos para ela falar que está difícil, o meu ombro para ela chorar. Então, assim, tem várias vivências no reaprender, sabe, que eu precisei acolher. É acolher a criança, é acolher a mãe, é junto com ela ver qual é o caminho que a gente pode caminhar junto para poder ajudar aquela criança. A gente teve experiência ontem, ontem, que foi, Davi não estava legal, porque ele não estava dentro do padrão de organização dele, né? Não estava. Então, ele tinha fugido um pouquinho, acordado muito cedo, não tinha tirado o cochilinho que ele tira. E aí, eu já sabia que ele não ia render. Ontem foi um dia que ele não ia render. E aí, Cris saiu, não foi Cris, já foi dizendo, ele não tá legal. Eu digo, não tá. Não tá porque ele tá desordenado. Hoje ele ficou mais tempo em tela. E é uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui, né? A questão de telas. Eu acho que é um desafio para nós, viu, gente? Eu sei que para as mães atípicas também, mas para a mãe atípica é como se fosse um fardo a mais, entendeu? De não estar, é uma luta constante isso, porque a tela ela é encantadora, ela é algo que de fato traz atenção. A gente vive com telas. Como é que eu digo para ele que ele não pode ter tela se a gente vive na tela? Né? Então, assim, é um ponto também que é bem importante, né? E dentro da Inclusive, psicopedagogia isso. deve ter enfim, Os seus malefícios. malefícios. Isso era essa palavra. Sim. Obrigada. Realmente, o uso de telas ele prejudica bastante, né? Tanto habilidades cognitivas como memória, como desenvolvimento infantil como um todo, né? Lembramos bem da nossa infância, né? Onde brincávamos na rua, onde aprendíamos a barganhar coisas. Hoje em dia as crianças estão presas dentro de casa com uma tela ensinando. E aí, o erro de muitos pais, né? Porque assim, não são só as crianças que estão presas às telas, você bem falou, né? Os pais também estão presos a essas telas. É. E aí, a gente entra naquele processo de compreender nossa rotina. E também entender que precisamos de tempo, sim, para os nossos filhos, né? De desligar a tela um pouquinho e dar aquele tempo de qualidade para eles, sabe? E para a gente também, porque é muito gratificante. Quando nós percebemos que nossas mudanças também repercutem em mudanças no nosso filho. Eu vou dar um exemplo do meu. Que é típico, né? Mas assim, o meu filho me via orando bastante. E um tempo atrás eu cheguei no meu quarto e encontrei Gabriel com a Bíblia e orando. Então, assim, ele me viu como exemplo. Então, para você compreender como é forte o exemplo da mãe, né, e do pai, dele entender que naquele determinado horário vai ser só para a família. Uhum. Esse tempo é só para a gente, né? Seja para se dedicar a Deus, seja para você orar, seja para curtir algo em conjunto, é extremamente importante, trazendo a fé também, né, como É parâmetro. verdade. É isso mesmo. E quando as intervenções elas começam cedo, logicamente, a gente tem. Qual seria a idade ideal para uma intervenção com uma psicopedagoga? Eu costumo dizer que precocemente. Eu vou dar um exemplo. É porque as pessoas acham que o pai só tem que ir atrás do psicopedagogo quando a criança vai para a escola. Mas não. Dentro de terapia, o psicopedagogo ele vai trabalhar a comunicação também. Então, é o olho no olho, é o tempo de espera,
Entende? Então, assim, de forma lúdica, não é só a criança entender o que são números, o que são letras, não, é muito mais amplo, né? Isso a gente está pensando no campo mais cognitivo, né? De memória, de atenção, de concentração. Todas essas habilidades, elas são trabalhadas pelo psicopedagogo dentro da terapia. E eu vou só ressaltar também, assim, também dá uma observada nas etapas de desenvolvimento, né? Sim. Acabou de ter um filho, um bebê, vai acompanhando, observando se aquela criança, aquele desenvolvimento dela está dentro daquela idade ali, dos meses. Então, se tem algo que você viu, que tá, alguma coisa aqui não está indo bem, então procura os especialistas para poder ajudar. Boa dica. Cris, no reforço escolar, qual é o maior desafio para você? Lá na escola, do A dia a dia? família. É a família o meu maior desafio. Porque, como eu já disse, né, a família é a base. E quando essa base está desestruturada, a criança ela não tem como desenvolver. Reflete diretamente. Diretamente, emocionalmente. O que eu estou observando no Reaprender? Crianças desorganizadas, desestruturadas emocionalmente. Porque ela falou no tempo de qualidade. Tempo de qualidade é presença. Não é você estar com seu filho e estar no celular ou estar na TV. É presença. E muitas vezes os pais acham que a criança ela não sente. Ela sente. Então, eu falei sobre as etapas do desenvolvimento. Muitas vezes a gente para e observa uma senhora de idade se comportando como uma adolescente. Por quê? Aquela etapa do desenvolvimento dela, ela foi pulada, né? Então, quando chega lá na frente, ela vai querer preencher aquela etapa ali. Então, não tem como. Então, se os pais, eles não estão sendo esse alicerce, está deixando alguma lacuna na educação e no desenvolvimento dessa criança, lá na frente, eles vão ser cobrados por isso. Porque também é bíblico, né? Os filhos são herança da parte de do Deus, Senhor, do é. Senhor. São herança do Senhor. Então, eu sempre faço os pais a refletir. Como é que você está cuidando dessa herança que Deus te deu? É. Aline, e na clínica, como é que funciona? O que é que mais chega para você hoje, nesse momento? A gente teve um programa aqui que nós falamos com o Dr. Flauber sobre o mapa do autismo, né? E aí a gente viu, destrinchou algumas coisas, assim, por assim dizer, né? Detalhou algumas coisas. E a gente viu que há um número muito grande e o diagnóstico mudou, que agora é uma média de 4 anos de idade, foi positivo. Eu até disse que no dia eu disse, eu celebro, porque eu acho que é motivo de celebração. Você já ter pelo menos um panorama, você pode olhar para esse panorama de uma forma clara. E o que mais chega hoje na clínica para você? Ultimamente, o que mais chega são mães cansadas, sabe? Falta de suporte. Eu acho que muitas vezes eu vejo uma atenção grande à criança e uma falta de atenção à família. As mães estão sobrecarregadas. Estão mesmo, gente. Isso é uma realidade. Eu vou falar do livro aqui, eu falei no começo, eu vou dizer, já que ela deixou a deixa, eu cheguei um dia lá para pegar a Davi um dia e quando eu peguei, ela disse, eu tive um sonho com você. Você lembra disso? Eu não vou contar o sonho aqui, tá? Mas no final que ela contou, ela olhou para mim, ela disse, se eu posso lhe dizer alguma coisa, olhe para o... Não, respire, olhe para o alto e respire. E faltava o último capítulo do meu livro. E o último capítulo do meu livro é olhe para o alto e respire. Para poder... Esse cansaço é real, gente. Ele é real. Eu tenho muita gratidão por tudo que eu já vivi. Como eu já disse aqui, sem romantizar, sem nada disso. Não tem como a gente, Deus, obrigada. Não tem, a gente vai ser hipócrita, né? Porque é tudo muito difícil, tudo muito duro. Mas eu preciso ter gratidão, porque já foi muito mais difícil, né? Eu acho que à medida que a gente encontrou o caminho e pessoas que nos apontaram, nos ajudaram, nos deram essa retaguarda, que isso é real na minha vida. Eu não posso deixar de agradecer. Eu tenho que agradecer a Deus por isso. Né? Então, hoje é mais leve. Hoje eu já olho para o alto. Às vezes, eu estou dentro do carro e eu olho para o céu. Eu disse, eu preciso contemplar o céu. Claro que tem dias e dias, né? Tem dias, tem situações e situações, tem momentos e momentos, né? Mas eu acho que já foi mais difícil.
já foi mais complicado, né? Quais são os erros mais comuns que vocês poderiam dizer que vocês observam nas famílias, Cris? A organização de rotina. Porque uma criança que não tem rotina, ela se desorganiza de uma maneira. Então, quando a família não tem rotina, isso reflete no desenvolvimento, na aprendizagem da criança. Quando a família tem rotina, a criança ela consegue desenvolver mais. O que toda família precisa entender, Aline? Que ela precisa abraçar o filho dela e compreender o autismo, o TDAH, o TOD, mas compreender que além de um diagnóstico, existe uma criança. Vocês acham que o mercado está preparado? Que a gente tem bons psicopedagogos, a gente tem gente hoje que a gente pode confiar? O mercado está preparado, assim, vou dizer entre aspas, né? Só que a gente tem que ter muito cuidado com a quantidade de informações que estão aí na internet. Porque tem muitas informações que são falsas. E a informação, a gente pensa que chegou a todo mundo. Não chegou. Porque eu tenho pais que perguntou para mim o que é o TDAH. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. Mas a informação, ela não chegou a todo mundo. Então, há profissionais e profissionais. Então, os pais, eles precisam estar atentos, né? Ver a autoridade, pesquisar como é que esse profissional, há quanto tempo ele está no mercado, né? Como é o trabalho dele, procurar com outras pessoas saber como é que esse profissional, ele atende essa criança, ele acolhe, ele tem essa sensibilidade de enxergar quando meu filho não está bem. E não é só acolher também a criança, a família também. Então, tem que ter essa sensibilidade, esse acolhimento. Só que nem todo mundo vai ter isso, porque é um mercado que eu vejo muito questão financeira. E muitos profissionais não têm esse olhar sensível. Eu acho que está em todo o ambiente, no quesito, né, Aline? Eu acho que a gente está vendo essa banalização, Sim. né? E não tem como a gente não falar a respeito disso. Virou realmente comércio, infelizmente, né? Muitas pessoas, mas tem gente boa. Existe, sim. E assim, é importante primeiramente que o pai saiba sobre o assunto, né? Porque assim, quando você conhece sobre o que o seu filho tem, você não vai aceitar qualquer resposta, entende? Então assim, você precisa entender que quando o médico te dá essa resposta, o mínimo que você tem que fazer é jogar na internet e buscar informações. E tem muita informação boa, né? Então assim, tem muitas pessoas de renomes, né? Tem o Selmo, tem a Ida Brito, tem o Tiago Castro. Então assim, existem pessoas, mentes únicas, que hoje traz também muitas informações que são, assim, de grande validade. Então, assim, não deixar só o que o profissional está te falando. Calma, ele me disse isso, mas será que realmente é isso? E é no todo, sabe? Porque somos humanos, erramos, né? Então, assim, você precisa compreender se, de fato, o que o profissional está te dizendo tem coerência, né? Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Eu não vou levar meu filho para uma terapia que eu vou passar semana para entregar para uma pessoa que não vai fazer nada, né? Que não tem o mínimo de sensibilidade para compreender como trabalhar com aquela criança. Porque, como a gente bem disse, virou um mercado. Infelizmente. Nós teremos agora o quadro, a gente tem um quadro aqui bem especial, todo o programa Dr. Flauber Responde, tá? Então, a gente vai ter agora a participação do Dr. Flauber aí numa vinheta, numa pergunta bem bacana. Vamos lá, pessoal? Aos 3 anos de idade, a criança já desenvolveu as capacidades de linguagem, seja ela expressiva, que é a capacidade de usar palavras e frases para se comunicar, a linguagem receptiva, que é entender comandos e executá-los, e a linguagem gestual, a partir de gestos, também comunicar as suas emoções ou aquilo que deseja. Por outro lado, também aos 3 anos de idade, a criança inicia um processo de socialização que já permite que ela possa interagir na escola e, portanto, fazer parte de uma creche ou de uma escolinha, interagir em atividades como, por exemplo, parquinhos ou brincadeiras na praça. Enfim, a criança passa a ter curiosidade por outras crianças e, sobretudo, a atenção compartilhada. Ela observa as brincadeiras, se aproxima para fazer da mesma forma ou, do contrário, uma brincadeira que ela esteja fazendo, ela tenta fazer com que as crianças ao seu redor também participem. Então, esses dois fatores estão presentes na vida de uma criança aos 3 anos de idade.
capacidade de se expressar pela fala e interação social. Neste caso, como não estão presentes, preenche aquilo que chamamos, dentro do Manual Estatístico de Avaliação dos Transtornos Mentais, como critérios A para definição de uma suspeita de autismo. Digo suspeita porque, é claro, isso vai ser melhor evidenciado, melhor avaliado em uma consulta especializada, porque além desses critérios A, é preciso também que exista o que chamamos de critérios B, que tem a ver com a regulação sensorial da criança e atitudes ou comportamentos repetitivos. Mas aí a chave para essa condição, para esse caso, para essa pergunta, buscar a avaliação o mais rápido possível para um possível diagnóstico precoce e aí, consequentemente, um tratamento adequado a fim de recuperar as habilidades dessa criança. Pessoal, quero também agradecer, deixar aqui mais uma vez registrada a nossa gratidão de toda a equipe da TV IBS, a pessoa de Samuel, que é a liderança que coordena todo esse estúdio. Então, assim, é um ambiente maravilhoso. Se você deseja, inclusive, promover um encontro aqui nessa mesa, se você quer trazer o seu podcast para aqui, quer trazer uma entrevista bacana, nos procura, pode falar com a gente aí que a gente faz os encaminhamentos. Nós estamos aqui para somar. Para além disso, esse lugar é um lugar que proclama o reino de Deus. Então, nós estamos aqui falando de assuntos que têm a ver com essa proclamação do reino. Na hora que nós trazemos a informação de forma coerente, que nós proclamamos de fato o conhecimento, a verdade daquilo que vai facilitar o dia a dia, então a gente entende que nós estamos cumprindo a nossa missão também. Então, esse lugar foi consagrado para isso. Então, se você tem esse desejo, pode nos procurar, que nós estamos à disposição. Quero também fazer menção àqueles que querem patrocinar o nosso programa, não só o nosso, mas todos os outros da TV. E quero dizer para vocês que vocês serão muito bem-vindos, porque vocês estarão lançando semente, uma boa semente em terra boa. Então, que você possa fazer parte. Eu tenho aqui a Verticom, que é a nossa parceira, Diego e Laís, que já está patrocinando o Mentes Únicas. Então é isso, meninas, e nós estamos chegando aqui já no final. Passou super rápido, nós já estamos em 40 minutos do programa, tá? É rápido. Muito rapidão. E eu quero que vocês, assim, tragam uma palavra final, de fato, para nós. E que conselho, né, vocês poderiam dar para uma mãe que acabou de receber o diagnóstico? Eu acho que essa é uma pergunta que eu sempre coloco aqui para vocês, dentro da realidade da psicopedagogia, né? Dentro da realidade daquilo que vocês vivem. Você falou muito de prática, de vivência, do dia a dia. Então, o que vocês poderiam? Eu vou começar com Cris, depois eu vou para a Aline. Aí você olha para ali, tá, Cris? Dizer para ela que o filho dela não é um laudo, não é um diagnóstico, e que abraça essa criança como um ser único, um ser especial. E quando eu falo de especial, não falo de deficiência, né? Mas uma criança que tem muito a ensinar. Eu aprendo muito com as crianças que têm transtorno, muito mesmo. Só para finalizar, eu vou só contar uma historinha bem rapidinho, que eu quero finalizar com essa história. Eu tenho 2 crianças que são irmãos, que eu acompanho, e eu observando eles depois que eles terminaram a atividade, tia Cris, posso desenhar no quadro? Posso. E um irmão pergunta para a irmã, qual foi o seu pior dia? Né? Aí ela disse assim, o pior dia da minha vida foi o dia 22 de novembro, porque o dia 22 de novembro é muito quente, é verão. Aí ele olhou, mas dia 22 de novembro não é verão, é primavera. Aí ela olhou para ele e disse, qual foi o pior dia da sua vida? Aí ele respondeu, com a essência da criança, da infância, ele disse, eu nunca tive o pior dia da minha vida. Todos os dias são bons. E eu quero terminar a minha fala justamente falando, deixando essa palavra para você. Olhe para a sua criança com os olhos da infância, com os olhos da criança, porque a infância é o chão que pisamos a vida inteira. Então, firme esse alicerce. Então, não olhe para a sua criança por um termo, autismo, TDAH, TOD, mas uma criança que lhe ensina muito, lhe ensina a ter paciência, lhe ensina sobre amor e sobre empatia. É sobre isso. Muito bom, Cris. Aline, fala aí para as mamães. Gostaria de dizer para vocês que o diagnóstico ele é só o início de uma caminhada
uma caminhada nem sempre muito fácil, mas possível. Deus, ele tem lindas formas de agir, às vezes a gente não entende. Eu estou aqui hoje porque Erivânia recebeu um presente. Ela podia não entender no momento, mas ela é necessária. Ela é necessária porque através da vida de Davi, hoje estamos aqui conversando. Nada é por acaso. Então saiba que Deus tem um propósito em cada coisa que acontece na nossa vida. E saiba que o autismo ou qualquer transtorno que a criança tenha não limita o seu filho. Então não limite. Tem um livro que eu li chamado de Temple Grandin, que ela disse assim: eu sou autista formada e estou falando a todos que a minha mãe, que a minha família não desistiu. Então não desistam. Muito bom, minha gente. Vocês me emocionaram. Né? Eu enxergo hoje a psicopedagogia com a seguinte visão. Ela é um caminho e ela é uma ponte. Né? Eu acho que o papel que vocês fazem é um papel de ponte, onde a gente pode caminhar e atravessar, porque ela está ligada diretamente ao que diz respeito ao futuro, observar o que vem pela frente. Então, vocês são apontadores de caminho. Isso é muito bacana. Parabéns pelo trabalho das duas, que Deus abençoe. Falam do reaprender, você faz aula de reforço e fala da sua clínica rapidamente também, bem rapidinho, as duas, tá? Para a gente finalizar. O espaço Reaprender é um espaço de reforço escolar, mas para além do reforço escolar, né, atende crianças do 1º ao 5º ano, crianças com dificuldades e com transtornos de aprendizagem. Funciona pela manhã e pela tarde, então quem quiser ir lá conhecer um pouco do meu trabalho, o Instagram. Segue no Instagram, isso quer dizer. Espaço Reaprender CG, espaço sem cedilha. E acompanha lá um pouco do meu trabalho, da minha missão e meu propósito. Ela é uma vitoriosa. E você, outra vitoriosa? Oi, meu nome é Aline Suassuna, trabalho com crianças atípicas há mais de 10 anos e atendo particular. O meu Instagram é Aline Suassuna, segue lá para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Muito bom, Aline, muito bom. Então, pessoal, muito obrigada. Mais um Mentes Únicas podcast. Foi um prazer ter as meninas, ter aqui bastante conhecimento, aprendendo a respeito dessa ponte entre o desenvolvimento e o caminho que a gente deve trilhar aí. Muito bom. E a Bíblia fala sobre instruir a criança no caminho que ela se deve andar. Está lá em Provérbios. E esse é meu versículo desse tempo, desses dias. Nós temos que insistir nisso, instruindo nossos filhos, porque eles são a herança que o Senhor nos deu. Que Deus abençoe, segue, compartilha, manda para as pessoas que precisam ouvir isso. Aliás, todo mundo precisa ouvir sobre isso, tá bom? Então, compartilha, insiste que as pessoas entendam. Essa vai ser uma pauta que nós vamos estar repetidamente falando. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.